E aí, pessoal, tudo bem? Olha, parece mentira, mas mentira mesmo, que eu estou fazendo um vídeo para falar do tema que eu vou falar agora. É inacreditável que a gente chegue no final de um processo eleitoral, né, de uma campanha eleitoral, e que ainda tenha que dizer algumas questões que deveriam ser óbvias, que, aliás, são óbvias. Olha só, ainda tem gente chegando para eleitor do candidato líder nas pesquisas e dizendo que o candidato dele, tentando convencer a pessoa a não votar, dizendo que o candidato dele vai diminuir o ingresso de pobres nas universidades. Ou que o outro candidato bem cotado abriu as portas para pobres nas universidades. Gente, um eleitor de classe média que se sente pertencendo a uma classe rica, e esse é um problema que a gente não vai aqui bater trela a respeito, tem muita bibliografia especializada a respeito disso. Eu recomendo o livro do Gessé Souza, A Elite do Atraso, mas nós temos diversos livros que trazem essa questão, né, da classe média que se sente rica. Então, dizer para um eleitor de classe média que se sente rico que o candidato dele é ruim porque, por exemplo, entre tantas coisas, vai diminuir o ingresso ou fechar, estancar o ingresso de pobre nas universidades, é fazer propaganda para esse candidato. Porque este eleitor, volto a dizer, de classe média, que entende-se pertencendo a uma classe rica, ele não quer pobre nas universidades. E ele não quer pobre nas universidades por alguns motivos que são também tão óbvios quanto essa questão que eu não deveria estar abordando. Mas eu vou tentar colocar rapidamente esses motivos para ver se vocês conseguem entender a obviedade. Sim, vocês, porque eu estou falando, eu tenho certeza, para pessoas que ainda não conseguiram entender, não conseguiu cair a ficha ainda, que ainda estão acreditando na bondade das pessoas. Porque é essa a questão. Quando tu tenta vamos dizer, tirar um eleitor do seu caminho pré-escolhido de voto e leva como questões fundamentais o fato de que o candidato dele, por exemplo, é contra políticas públicas, contra ações afirmativas, que vai reduzir o ingresso de pobre nas universidades. Tu tá então apostando na bondade da pessoa e que ela seja uma pessoa boa, porém ingênua. Deixa eu falar uma coisa pra ti. Fascistas são eleitos porque fascistas votam neles. É claro que existe o percentual de anti isso e anti aquilo, mas o percentual de fascistas que votam em fascistas é muito maior do que vocês possam imaginar. Muito maior. Então por que este cidadão não quer pobre na universidade? Eu vou tentar colocar alguns pontos que são os principais aqui. Primeiro, ele não quer pobre na universidade porque ele entende, no auge da sua sapiência distorcida e negativa, que pobre na universidade vai tirar o espaço dele na universidade. Até porque ele entende ser rico, né? Então ele acha que vai tirar o espaço dele. Então o primeiro motivo é esse. Ele não quer que aumente o ingresso de pobre na universidade, porque ele acha que vai tirar. Eu poderia aqui abrir um parênteses gigante para falar, por exemplo, do Decreto Imperial 1331 de 1854, né, que historicamente reservou 100% de cota para branco, né, no Brasil, nos ambientes educacionais e escolares. Mas isso aí eu posso fazer num outro momento, um vídeo só para a gente pegar um pouco da história do ingresso ao ensino no Brasil. Aqui não é objetivo, até porque a gente está na beira do caos, o precipício do caos está armado, e vou dizer mais uma coisa para vocês, nós vamos cair nesse precipício. Eu espero que você esteja acessando esse vídeo após as eleições e esteja com esse acesso provando para mim que eu errei, que nós não caímos no caos. Mas também eu acho que você pode estar acessando depois das eleições e vendo que sim, realmente aquilo que eu falei ocorreu. Bom, então o primeiro motivo é esse. Ele não quer pobre na universidade porque ele entende que pobre na universidade vai tirar o espaço dele. O segundo motivo é porque ele entende que de fato a universidade não é lugar de pobre. Ele entende que o pobre tem que estar na cozinha, que o pobre tem que estar atrás do balcão da pizzaria, que o pobre tem que estar na faxina. Enfim, ele é um cidadão
e que ele não se sente nenhuma pessoa má por isso, e até eu acho que isso não é o que faz alguém mal, mas ele é um cidadão que ele entende que existem espaços na sociedade, não só em questões de classe, como em questões de gênero também, questões sexuais, questões étnico-raciais. Então ele entende que existe o espaço para o pobre e o espaço para o rico, que existe o espaço para o negro e o espaço para o branco, o espaço para a mulher e o espaço para o homem, o espaço para quem não é, então, cisgênero, e quem não é transgênero. Então ele entende que existem essas demarcações e que isso é inerente à sociedade e que tem que ser mantido dessa forma. Então vamos lá, primeira questão, ele não quer perder o espaço e entende que vai perder se o pobre entrar. Segundo, ele entende que aquilo não é espaço para o pobre, que o pobre não tem que estar, que é um absurdo o pobre estar na universidade. Ele entende dessa forma. Mas tem uma outra questão que é fundamental nisso também, que é uma terceira questão. Ele é contra o ingresso do pobre na universidade porque ele não quer perder a possibilidade de distinção dele. Que esse é um conceito interessante, que é uma questão mais importante ainda. Porque não basta para ele poder entender-se como rico, algo que é risível, né? Entender-se como elite, que daí é mais risível ainda, mas ele quer o direito à distinção. O que é a distinção? Não basta ele ter um poder de compra, ele tem que ingressar em um espaço. Não basta ele poder comprar algo, ele tem que poder ostentar isso a partir de uma distinção. Vocês querem ver um exemplo? O sujeito de classe média que compra um iPhone X, teoricamente falando, ele não tem condições de comprar um iPhone X. Se nós formos fazer qualquer tipo de organização orçamentária, doméstica, ele não tem condições de comprar um iPhone X. Ele faz um esforço para comprar. Porque o iPhone X ele é um aparelho que está numa classe acima da dele, né? Ou de uma classe média altíssima ou de uma classe rica. Mas ele faz um esforço para ter, por quê? Porque essa é uma distinção. Ele vai poder, na cabeça dele, ocupar espaços da classe rica, porque existem naqueles espaços e naquelas ilhas de afeto, dentro daqueles salões, daquelas festas e da ocupação daqueles espaços, existem alguns ingressos de pertencimento. E entre esses ingressos de pertencimento está também a necessidade de exibir alguns elementos, alguns dispositivos que são conquistados por aquela classe. Então, usar um perfume francês não significa que não exista nenhum outro perfume satisfatório, mas é porque ele é o francês, então ele está com essa distinção. E eu peguei o exemplo do iPhone X, poderia pegar muitos outros, onde ele tem a distinção de estar usando aquilo e poder dizer eu posso e tu não pode. Então, o ingresso na universidade também sempre foi, historicamente, um elemento de distinção de uma classe. Meu filho está na universidade, eu cursei a universidade, faz parte da minha classe. A partir do momento que entra o pobre na universidade, então ele acumula. Primeiro, ele entende que vai perder o espaço dele. Segundo, ele entende que não é o lugar do pobre. E terceiro, ele surta porque o filho dele está sentado numa classe na universidade e ao lado do filho dele, daqui a pouco até fazendo trabalho em dupla, está alguém que é da classe pobre. Então, todo esse rodeio que eu fiz aqui foi para dizer para vocês, por favor, parem de tentar convencer a pessoa a não votar a votar no cidadão, dizendo que ele é contra o ingresso de pobres, por exemplo, nos ambientes escolares, universitários e acadêmicos, porque isso é fazer propaganda para o cara. Eles querem justamente isso, eles querem a separação de classes e gostam de dizer que foi a esquerda que separou todo mundo e que eles querem unir. Não, eles querem a separação de classe e eles querem trabalhar com essa distinção e querem ter o direito a essa distinção. E vocês, na verdade, que ainda acreditam na bondade das pessoas e que acham que a grande maioria daqueles que vão votar no fascista vão fazer porque são desavisados, deixa eu falar uma coisa para vocês são burros e ingênuos. Parem com essa burrice, parem, tentem reverter voto de indeciso. Tentem reverter voto de quem vai votar em candidatos de centro-direita, de centro-esquerda, de centro. Revertam quem vai votar em candidatos que estão dentro de um padrão de civilização política. Mas não tentem reverter quem está efetivamente focado no extremismo, porque é extremista de fato. E se nós chegarmos ao ponto, que eu acho que não falta muito, em que a maioria de uma população que se renova a partir da sua juventude, quando nós chegarmos ao ponto de que a maioria da civilização for de fato voltada ao extremismo por convicção, aí não tem mais o que fazer. Então nós temos um trabalho fundamental na juventude para evitar isso na juventude. Esse é um papel nosso em todos os ambientes sociais, de militância, escolares,
acadêmicos, etc, etc. Mas o meu recado aqui hoje era esse. Vocês estão analisando a questão de uma forma ingênua e burra, para não dizer estúpida. Para não dizer estúpida. Tá? O não ingresso de pobre em escolas técnicas, em universidades, em ambientes acadêmicos é não só favorável a essa política extrema direita, como também cai nas graças do eleitorado dessa política de extrema direita, porque é isso justamente que eles querem. Garantir espaços, garantir lugares, garantir ingressos, demarcar territórios, mas acima de tudo, garantir o seu direito à distinção. Gente, botar para pensar. Abraços.